Oi pessoal, agora na segunda parte do vídeo eu vou mostrar para vocês o uso do Paint dentro do Blender. Então vocês podem até mesmo utilizar outras ferramentas para trazer uma textura baseada em foto, por exemplo. É o que a gente vai fazer aqui. Então na primeira parte eu mostrei a modelagem, muito simples o processo e também através de um vídeo que eu não trabalhei muitos conceitos, porque vocês sabem que esses vídeos que eu tenho feito aqui é mais para um material de apoio para as nossas aulas de graduação. Então, nessa parte eu vou mostrar especificamente a pintura em cima de um objeto que já foi realizado o processo de modelagem e mapeamento UV. Agora a gente vai utilizar dentro do Blender o processo de pintura e esse processo é muito parecido com o que a gente já conhece em outros softwares que também trabalham com pintura, certo? Então vamos lá. Por enquanto a gente até um momento a gente trabalhou no modo V e o lado de cá trabalhamos na layout, né, com a parte da modelagem. Então, agora a gente vai mudar. Então, colocamos aqui o Workspace com o V-Edit. Agora a gente vai passar para o Texture Paint. Então, quando a gente passa para o Texture Paint, é natural que uma parte fique rosa, outra não, se você tiver mais de um objeto. Se você tiver só um objeto, esse objeto vai ficar com essa cor rosada. É uma indicação de que ele não tem textura, não tem material, não tem nada, né? Então, significa que não existe nenhuma imagem atrelada ao objeto para você pintar aqui. Se você tentar pintar aqui qualquer coisa, não vai funcionar porque ele diz que não tem nenhuma textura detectada aqui. Então a gente precisa criar uma nova textura. E a criação dessa nova textura, que a gente vai compor aqui, vai ser do lado de cá. Mas antes, o que a gente precisa fazer aqui? Eu tenho o objeto em duas partes aqui, né? Eu tenho a parte da lâmina e do cabo. Eu vou deixar oculto aqui a parte da lâmina, tá? Vou deixar só o cabo por enquanto e depois eu vou fazer a região da lâmina. Então essa parte aqui, no lado de cá, eu vou criar uma nova textura, tá? Essa nova textura, né? Vou colocar aqui new. Eu vou chamar aqui, ó, pintura faca. Por que eu já não ponho logo o nome da textura? Porque aqui não é a textura ainda, né? Eu estou só criando uma imagem para ser transformada em textura, tá? Mas eu já posso definir aqui a resolução. Eu vou trabalhar com resolução que é o dobro dessa daqui, 2048 por 2048 e vou dar OK. Pronto, eu já tenho uma imagem que contempla a textura, né? O início da textura. Eu vou pintar em cima dela e tudo mais. Mas o lado de cá, eu não tenho nada. Eu não tenho, essas duas ainda não estão atreladas, né? Para ser uma única imagem. Eu pintar aqui e aparecer do lado de cá, e pintar do lado de cá, aparecer do lado de lá, essas duas não estão ainda funcionando. Assim, antes eu preciso criar aqui salvar essa imagem. Não é porque eu coloquei aqui pintura faca, significa que já esteja salvo, não está. Então eu preciso salvar essa textura para poder abrir ali. Então não significa que você colocou aqui um nome, significa que já tem uma textura. Não tem. Eu tenho que salvar. Então eu venho aqui, Image, vou salvar aqui então, ó, pintura faca. Agora sim, eu tenho ela salva. Eu venho agora do lado de cá para que, quando eu pintar esse lado, acontecer aquele lado de lá, para as duas poderem ter essa relação. Elas não têm. Então, eu vou agora mudar para Single Image. E aí sim, eu vou ter o botãozinho Open, para a gente poder puxar o arquivo pintura faca. Pronto, vocês estão vendo que agora sim, pelo menos a cor está correspondendo, né? Mas para funcionar direitinho, antes da gente fazer esse processo da pintura, é importante vocês saberem como é que funciona aqui o brush, né? Esse brush que a gente está utilizando aqui, esse text brown aqui que ele colocou pra gente,
Se eu clicar aqui, ó, eu já começo a fazer a pintura. Veja, quando eu solto o botão principal do mouse, a pintura vai para o lado de lá. E a mesma coisa acontece se eu pintar do lado de cá também. Tá? Eu posso então pintar em cima da UV ou pintar aqui em cima do modelo 3D. Por isso que eu falei para vocês lá no vídeo 1 que não importava muito o jeito que eu estava fazendo a abertura de malha, porque eu não ia colocar direto uma textura em cima da minha UV. E mesmo porque aqui também vale lembrar que esse lado de cá não é a nossa UV. Apesar de eu ter a representação da UV, mas eu não consigo editar a UV aqui. Para editar a UV eu teria que mudar aqui ou mudar aqui para modo UV Editor, tá? Mas aqui não é o modo de pintura que a gente está aqui. Então aqui eu não mexo na UV, eu tenho a UV apenas como uma referência, certo? Tudo bem, então eu vou tirar essa parte daqui que eu acabei de fazer, né? Então eu posso utilizar ou não, né, esse método de pintura. Então se vocês quiserem fazer a pintura, é importante que vocês sabem que aqui tem o tamanho, né, desse brush, ó, posso aumentar o tamanho dele. Também tem aqui Strange, né, que aqui é a opacidade que eu vou trabalhar, se eu quiser deixar mais opaco, por exemplo, né, e posso aumentar e diminuir. Tanto essas duas configurações, a gente entende que é um pouco lento, né, fazer dessa maneira aqui, mas eu tenho um atalho para isso que é a tecla F. Então, quando eu pressiono a tecla F, ó, eu posso aumentar ou diminuir o tamanho desse brush. Então, vou deixar ele pequenininho. Eu quero deixar ele maior, então seguro a tecla F, eu tenho ele maior. Tá? Também tenho essa regulagem, que se eu pressionar Shift F, eu consigo também trabalhar a opacidade. Ó. Se eu consigo deixar bem pequenininho, bem pouquinho, eu vou ter quase nada ali, ó. Tem que ficar passando diversas vezes, né? Dependendo do que você está fazendo, isso é super importante. É o que a gente vai fazer, ele é de suma importância. Muito bem, mas a gente não vai fazer dessa forma. Eu tirei foto da faca, não foi só para ter uma referência de modelagem, foi também para aproveitar a imagem dela como textura. Então, para a gente colocá-la como textura, existe uma outra maneira para a gente colocar também essa imagem aqui. Então, a gente vai trabalhar também aquela imagem da faca para colocar aqui. Para a gente poder utilizar aquela imagem, eu venho aqui em texturas e vou carregar agora aquela imagem. Então, vocês viram, eu coloquei nova ali, né? Open. E eu vou pegar aquela imagem que eu fiz, né? Que eu fotografei e organizei lá no Krita. Pronto, está aqui a imagem. Aí vocês podem estar perguntando, mas por que você vai trazer essa imagem agora, né? Bom, eu vou utilizar agora uma ferramenta que é comum em outros softwares também de pintura, né? Eu vou voltar lá na parte do Brown e vou mexer aqui embaixo, ó, Texture. Aqui por padrão, ele está como Tiled, eu vou mudar e vou colocar aqui como Stencil. Olha que interessante, ó. Ele já carrega aqui para mim no cantinho. Tá vendo que ele está um pouco achatado, né? Você pode dar um Image Aspect, ele volta do tamanho dele. E eu posso movimentar agora, eu posso pintar em cima desse objeto e colocar aqui. Então, para isso, olha que interessante. Eu posso colocar aqui, por exemplo, na imagem lateral, por exemplo, né? Interessante que a gente desligue aqui a imagem de referência, né, que eu deixei ligado. Imagens de referência, elas não são utilizadas agora, mas eu posso pegar e deixar bem alinhado como estava a nossa imagem de referência aqui também. Para poder movimentar esse cara, o botão da direita eu clico e arrasto, seguro o botão da direita. Posso utilizar o Shift para aumentar aqui ou diminuir a escala e o Ctrl para fazer a rotação. Você pode mexer aqui nos valores, né, se você quiser, ou você pode dar um Reset Transform. Quando você dá o Reset, a imagem volta, você tem que clicar aqui de novo em Image Aspect, aí ela volta direitinho. Então, o botão da direita, ó, interessante que eu posso utilizar aí para
fazer esse procedimento. Então eu vou aumentar aqui o tamanho, ó, pressionar a tecla S e vou posicionar aqui para que a gente possa fazer a pintura. Então eu vou pintar aqui em cima, vocês vão ver que vai começar a pintar ali embaixo também, né? Olha que interessante, ó. Eu vou alinhar aqui, mais ou menos, né? Porque a gente vai pintar depois outras áreas. Eu tenho já essa área aqui, posso começar a pintar, mas às vezes é meio ruim de visualizar, né? Mas eu tenho aqui em cursor, ó, eu tenho como aumentar ou diminuir essa opacidade, tá? Então, por exemplo, eu vou deixar aqui a texture opacidade aqui, vou deixá-la mais, ó, transparente, caso você não esteja enxergando direito, ou você quiser mais força ali, você vai conseguir ver também. Tá? Então, aqui são algumas configurações que você pode trabalhar. Eu normalmente deixo um pouquinho menos, para ir visualizando como é que está ficando o meu objeto. Eu deixo bem pouquinho mesmo, só para a gente ter uma ideia. Ó. E aqui eu vou fazendo a pintura. Ó. Se eu arrastar para cá, vocês vão ver assim, né? E tem o raio que eu posso trabalhar, enfim. Mas você pode aumentar, caso você queira aqui, ó. Opacidade, você pode deixá-la bem mais forte, né? E aí a gente já está fazendo. Olha o lado de lá acontecendo, né? Já está fazendo lá, daquele lado lá, já dá para saber que está rolando, está dando certo aí, né? Então vai depender aqui o jeito que você está pintando, né? Então ele já está fazendo. Então você pode preencher todo esse espaço aqui e verificar como é que está esse resultado aí, né? Já está fazendo ali. Você pode colocar também aqui, né, aumentar aqui a color. Eu deixei uma cor baixinha, né? Deixa eu colocar lá novamente o cursor para poder visualizar. E agora sim, ó, eu deixei a cor, esqueci de aumentar. Então fica ruim para a gente trabalhar, né? Fica muito escuro, não é essa a ideia. Então vocês estão vendo aqui, eu já estou pintando algumas áreas do meu modelo, né? Estão vendo que já esvalou ali naquela outra área. E olha aí. Então não importa se eu separei essa parte ou não, né? Não importa que já está funcionando ali, tá? Então eu posso aumentar, diminuir, algumas áreas eu posso diminuir aqui também, Strange também, né? Enfim, você pode fazer dessa forma. E aqui, pintei esse lado, posso ir para o outro lado também, né? Aí eu pressiono aqui, ó, Ctrl 1, consigo posicionar mais uma vez a imagem aqui, da mesma forma que eu fiz ali. Se precisar dar uma rotacionadazinha, você pode também fazer a rotação, ó, caso você precise. No meu caso, eu precisava fazer um pouquinho de rotação aqui. E aí, faço o mesmo processo, né? Depois eu volto, ajusto as áreas que eu não estou enxergando muito bem, né? E a gente vai arrumando. Olha que interessante, eu só estou fazendo na região do cabo. Tá vendo que está fazendo algumas áreas meio esbranquiçadas ali? A gente vai ter que ajustar quando a gente colocar ele em outra vista, né? Mas já tem aí a lateral pronta, né? De um lado, diferente do outro, não está igual. Né? Cada lado está de um jeito. E aí eu vou fazendo os outros lados, ó. Quero fazer essa parte aqui. E o movimento, ó, para esse lado aqui. Né? Então, tá com dúvida qual lado que é, né? Clica aqui na botão da direita, né? E você vai ter a certeza melhor ali qual é o lado. Na verdade, é esse daqui que eu tenho que fazer a pintura. E eu faço só aquela região central ali, tá? Ó. Você pode aumentar ou diminuir se você quiser, claro. Então, você aumenta aqui, ó, com um Shift. E aí você ajusta a imagem e aproxima mais o objeto, né? Olha aí. Agora eu faço a pintura dessa parte do meio, ó. Vocês estão vendo que está meio esbranquiçado ali, né? Então, tecla F, eu diminuo um pouquinho aqui o tamanho do brush. E aí eu vou pintar aquela área que não ficou muito interessante aqui, né? Mas vejam, é interessante também eu ajustar aqui, colocar um brush menor e também ajustar uma opacidade um pouquinho menor, porque aí você vai fazendo aos pouquinhos aquelas áreas ali ao redor, né?
resultado vai ficando um pouquinho... Cuidado para não ir para os lados, né? Para não... E eu posso pegar essa parte aqui de trás, eu tenho informação aqui também, né? Dessas áreas ali de trás. Então, ó, dá uma olhadinha lá no 3D, ó, tem umas áreas que dá para ajustar ainda, né? Tá vendo que tem uma... para ver a emenda, né? Mas já está ficando bem mais interessante. E dou a volta aqui no modelo, né? Eu pressionei a tecla 3, mas com Ctrl número 3, eu ajusto agora. Então, só o botão da direita aqui, seguro o botão da direita. Se precisar dar uma rotacionadazinha, você rotaciona, né? Deixa a imagem ficar um pouquinho maior mesmo, tá? É mais interessante que ela fique um pouca coisa maior para não ter risco. Eu, na realidade, nem vou pintar muito essas áreas muito ali dos cantos, porque elas já estão pintadas, né? Então eu tenho que me preocupar mesmo com essa parte aqui do meu modelo. Ó. Tá um pouquinho fora, eu vou aumentar aqui que ela está um pouquinho fora. Então a gente tenta deixar nosso modelo no meio. Você pode ligar a simetria também, tá, gente? Aqui em Ground vocês têm a opção também da simetria. É possível vocês ligarem a simetria na hora que vocês estiverem pintando, tá? Mas como eu não quero deixar o meu objeto com a imagem simétrica aqui, vou deixar dessa maneira mesmo. Tá vendo? Ficou uma falhazinha ali, aí você ajusta ali, ó, a sua imagem, que ela tem mesmo, né, a marca da lâmina ali. Então você afasta um pouquinho para não ficar, né? E a lâmina só está naquela área da geometria ali que a gente fez, né? As outras áreas ela não está. Eu posso fazendo aqui, ó. Posso aumentar aqui com a tecla F, né? E o Shift F aumentar um pouquinho mais a opacidade ali, ó. E eu vou cobrindo essas áreas aí. Pode aumentar um pouquinho mais o tamanho, né? Vou fazer só essa parte aqui de baixo agora. Então, pessoal, vou acelerar um pouquinho o vídeo enquanto eu faço aqui as outras áreas, tá? Vamos lá. Então, pessoal, acabei de fazer aqui os ajustes, né? Lógico que ainda dá pra gente fazer um acabamento melhor aqui na região da faca, da cabo da faca, mas eu vou passar já para a parte da lâmina, né? Então, para isso, eu vou esconder a região do cabo e vou selecionar a região da lâmina. Então, tá aqui a região da lâmina, eu preciso selecionar, obviamente, né? Ela não está selecionada. Então, são essas áreas aqui todas que eu vou realizar agora a pintura, tá? Então, é o mesmo processo que a gente fez, né? Então, agora, ó, quando eu passo para o modo Texture Paint, o que está aparecendo lá agora é a imagem
da lâmina, né? As texturas ali já estão pintadas, eu vou para a região da lâmina. Para fazer esse processo, eu posso agora novamente redimensionar a imagem lá, ó, colocá-la lá no canto. É a mesma imagem que a gente vai utilizar, só que agora a parte da lâmina. Então, posso fazer o mesmo processo, né? Vou deixá-la ali naquele canto e vou posicionar agora a imagem. Né? Antes é legal a gente colocar a parte toda aí, né? Da parte da lâmina. Aí eu vou esticar, né? Aumentar o tamanho, escalonar, fazendo por partes aí. Lembrando que eu sempre deixo um pouquinho maior do que o modelo, né? Acho que tá bom. E aí eu vou posicionar. Não preciso deixar tão grande assim, mas já dá pra gente ter uma noção aí na região da lâmina. Lembrando, isso aqui é a lâmina, tá, gente? Não é uma parte do cabo, nem nada. Ainda por isso que eu tô deixando ela bem maior. Não precisa exagerar tanto, né? Eu exagerei demais aqui, né? Pra deixar... zero aqui. Vou deixar aqui um pouquinho menor. Que é questão de acostumar, tá, gente? Com o método de dar zoom, tirar o zoom aqui no Blender, a gente acaba ficando com os atalhos de outras ferramentas que a gente utiliza, né? Então, ó, vou fazer aqui o processo, né? Vou aumentar o tamanho do brush. E aí vou começar a fazer o processo da pintura da lâmina, né? Então aqui eu deixo cor máximo aqui. Não tem problema de eu pintar essa área aqui que vai estar escondida, né? E aqui deixa no máximo, que é melhor, né? Deixar no máximo para pegar a imagem da lâmina mesmo, né? E caso você resvale aqui, ó, vai começar a pintar a região do cabo dentro da lâmina, mas não tem problema. Depois você ajusta, né? Não tem problema não. Volta depois e arruma. Não tem problema. Faltou um pedacinho ali em cima, né? Vamos posicionar todinha ela, né? Não o jeito que eu fiz aqui. Isso daqui é ruim, né? Pra gente poder posicionar. Então agora sim eu consigo pintar todinha a lâmina. Eu vou ter que mudar um pouquinho o desenho dela, né? O problema é que o cabo entra ali um pouquinho, né? Mas a gente já vai arrumar essa parte aí. Então tá aqui, ó. Região da lâmina pintada. Tá? Mudou um pouquinho o desenho que estava ali. E aí, se você quiser deixar o restante aqui com o desenho de lâmina mesmo, né? Eu vou subir um pouquinho. E aí eu pinto aqui toda essa área, que não deixa de ser lâmina, né? Mas tem uma área mais escura ali que você pode fazer mesmo a pintura dela, né? Mas pelo menos ela vai ficar aqui com a carinha de lâmina mesmo, certo? Bom, outra área que você, se você quiser pintar, é o outro lado, né? Claro. Então, vou colocar aqui o outro lado do modelo, então... Vou pressionar Ctrl 1, aqui no caso, e vou posicionar lá também, né? Então, eu posso já fazer essa área aqui de baixo, ó, por exemplo, começar aqui na parte de baixo, e depois eu vou dar continuidade ali em cima, tá? Esse pedacinho aqui eu gosto de colocar, que é a parte mais escura aqui, eu acho interessante dar esse efeito. Depois a gente pode fazer pintando um brush menorzinho, a gente faz o efeito com uma opacidade um pouquinho também menor, tá? Então, vou colocar ali para a parte de cima. Então tá, gente, vou acelerar o vídeo aqui e vou começar a fazer a pintura dos dois lados aí, tá bom? Então é isso, gente, ó. Fiz a pintura aqui, né? Depois eu posso fazer os detalhezinhos ali de baixo, né? Vou tirar aqui o modo de pintura agora. Tirar o stencil daqui. Pra gente visualizar agora os dois juntos, né? Que é o cabo junto com o objeto. Ele não vai aparecer aqui o cabo agora, porque ele não está selecionado, né? Para fazer, mas eles vão apresentar juntos, né? Mas está aí o cabo, agora junto com a região da lâmina, né?
Aqui a parte do cabo e a parte da lâmina, né? Então, pessoal, para a gente poder visualizar agora o objeto como um todo, e também para que ele faça sentido, né? Agora a gente vai colocar um novo material e colocar também a nova textura que a gente criou. Então, essa textura vai ser colocada agora, né? Então, até então a gente não fez, a gente vai criar agora essa textura. Então, eu vou mudar aqui o Workspace, eu vou mudar para o Layout. Tá vendo aqui que não aparece nada nesse momento. Eu vou ter que criar os materiais para estes objetos. E aqui também, ó, vou mudar para 3D Viewport, tá? Antes estava aqui, né, na parte de pintura, né? Agora vou passar então para 3D Viewport. Tá? Então eu tenho aqui meu objeto, aquele mesmo método de seleção que a gente vem fazendo e tudo mais. Aquela parte lá que a gente começou a fazer a modelagem lá no vídeo 1, né? Agora, para fazer esse processo, eu vou criar, então, um material para cada um deles. Tá? Eu vou criar um material para o cabo, um material para a lâmina e posso aproveitar a mesma textura para fazer esse procedimento. Né? Posso criar materiais diferentes e texturas diferentes. Eu vou fazer primeiro da lâmina. Eu vou, basicamente, só para vocês entenderem melhor, eu vou mudar a cor, depois eu vou colocar a cor certinha, tá, gente? É só para vocês entenderem esse processo. Então, eu vou colocar aqui, ó, com o material, tá? Para vocês olharem, que tá laranja. Então, esse laranja aqui vai ser o metal. Então, eu vou aumentar o metallic aqui, vou aumentar um pouquinho specular, ok. Agora, eu vou chamar esse daqui como lâmina material. Tá? Então, esse daqui é a lâmina, já está pronto. Material, tá, gente? É só isso, não atrelei a textura ainda. Vou criar um outro material aqui com o nome cabo material, certo? E o cabo eu vou tirar o specular. Vou dar uma outra cor também para ele aqui, para a gente diferenciar. Vou deixar ele uma cor azulzinha. Isso é só para a gente diferenciar, para vocês entenderem, tá? Que eu estou fazendo dois materiais aqui. Então, para esse material, eu vou tirar um pouquinho do specular, vou deixar ele um pouquinho mais opaco que a madeira, né? Não é envernizada essa madeira, então eu posso tirar aqui o specular, não quero muito brilho em cima dele, só quero mais brilho mesmo em cima da lâmina, que é mais metálica. Se bem que essa lâmina está tão enferrujada que ela não brilha tanto, mas enfim, ela tem um brilho sim, é um metal, então ela tem um brilho. Então, vejam, eu criei dois materiais, vejam, o cabo está com um material chamado cabo material e a lâmina está com outro material. Mas ao invés de colocar cores, aí eu quero colocar a textura, né? Então, para a gente poder agora associar a texturas, eu não estou falando nem de shaders aqui, tá, gente? Mas eu coloquei um shader simples aqui, que já estava pronto, eu posso criar. Mas aí a gente pode deixar para outro vídeo. Né? Então eu venho aqui, ó. Agora eu vou associar, então, Base Color, eu vou chamar a textura, para a gente poder fazer a lâmina. Então ela que está selecionada. Eu venho aqui, Image Texture. E aí ele pergunta qual imagem que você quer utilizar aqui, né? Então eu vou pegar aqui a imagem, textura, faca, que a gente já salvou lá atrás, né? Salvamos o arquivo chamado textura faca. Ok. Abrir. Vejam que agora eu tenho aqui a textura da faca, da lâmina, né? E agora eu vou selecionar, então, o cabo e fazer a mesma coisa. Essa cor vai ser ignorada, vai ser trocada pela imagem, né? E agora eu vou pegar textura faca e o cabo. Um está com um comportamento diferente do outro. Por quê? Esse daqui está com brilho e o outro não. A gente ter a certeza, obviamente, a gente tem que renderizar esse troço aqui para a gente poder ver, né, a diferença entre os dois, tá? Mas é isso aí, ó. Fizemos aqui, ó, tanto a lâmina como o cabo, né? Então, eles estão aqui sendo... Vocês estão vendo ele aqui através do IVE, mas eu posso ligar aqui na parte de renderização. Eu posso colocar aqui como Cycles, vai demorar um pouquinho mais para visualizar, mas ele visualiza uma qualidade um pouquinho melhor aqui. Para essas coisas fotorrealistas, eu acho que o
a gente tem aí o Cycles, que acaba tendo uma qualidade um pouquinho melhor, né? E é isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês. Ó, vejam lá o brilho que está na lâmina, enquanto que aqui ele não aparece tanto esse brilho como aparece lá na região da lâmina, né? Eu deixei um brilhinho sim na parte do cabo, mas bem menos do que o que eu coloquei na lâmina, né? Então, materiais diferentes, né? Eu posso até juntar esses dois e deixar num objeto só, se eu quiser, para a gente poder, por exemplo, trabalhar com game, né? E aí eu dou uma reduzidinha na quantidade de polígonos, enfim, esse objeto também cai bem para a gente poder trabalhar com a área de games. Mas é isso, gente. O grande objetivo eu acho que era mostrar que no Blender a gente pode finalizar o nosso modelo, né? Não há necessidade da gente entrar com outro software para poder fazer uma coisa simples como essa, né? Muita gente me pergunta, o Substance, ele é ótimo, mas para isso daqui, para esse tipo de trabalho, uma coisa simples, né? E lógico que eu estou ainda na parte introdutória aqui do Blender falando, mas ela já contempla, né, para fazer um determinado objeto. E se eu quiser ir um pouquinho mais além, nos próprios materiais do Blender, né, a gente pode sim deixar isso aqui mais fotorrealista ainda, né? E cobrir as áreas que eu acho que eu deveria cobrir aqui, olhando aqui, poderia ter caprichado um pouquinho mais nesses pedacinhos aqui, né? Então a gente pode ajustar ainda esse modelo. É só ir lá e a textura, você vai chamar a mesma textura que você estava trabalhando e dar continuidade. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido esse processo e fique mais fácil aí quando vocês forem abrir o Blender para colocar uma textura e aí vocês poderem escolher esse tipo de textura utilizando o stencil, né? Ao invés de ter que ficar lá batendo, abrindo malha e tentando encaixar a malha na textura, né? E utilizar mais esse recurso. O conceito é o mesmo que a gente faz no Moodbox, então não tem muita diferença. Então você pode ir pintando e ajustando aí a sua textura no seu modelo. Tá certo, pessoal? Então, até breve.